Olá, boa noite para você. Hoje é sexta-feira, chegou a sexta-feira, hoje é 9 de março de 2018. O Band Cidade começa agora e você acompanha os destaques da edição dessa noite. O vídeo mostra o momento exato da queda de helicóptero sequestrado em Penha e que caiu em Joinville. A ação seria para usar a aeronave para resgatar um preso. Uma das principais testemunhas desse acidente conta como salvou a vida do único sobrevivente da queda da aeronave. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu o carregamento de maconha transportado em um fundo falso de um veículo com placas de caçador. Lançado hoje o Congresso Catarinense de Rádio e TV, o prêmio de televisão promovido aí pela Acaerte. E o ProERD está completando 20 anos em Santa Catarina e o principal objetivo continua o mesmo, o de manter as crianças e adolescentes longe das drogas. Essas e outras notícias agora no Band Cidade, que já está no ar. Boa noite para você, obrigado pela sua companhia. O Band Cidade começa agora. Uma câmera de segurança registrou a queda do helicóptero sequestrado que deixou 3 pessoas mortas em Joinville, no norte catarinense, na tarde de ontem. O helicóptero com 4 pessoas a bordo foi sequestrado em Penha, a 70 quilômetros de Joinville, caiu numa rua e pegou fogo. Existe a suspeita de que o sequestro foi feito para que um preso fosse resgatado. O local da queda fica a 2 quilômetros de um presídio. 2 dos 4 ocupantes são suspeitos do sequestro. Funcionários da Avalon disseram à Polícia Federal que 2 homens contrataram na véspera do acidente um sobrevoo de 50 minutos numa área que seria de propriedade deles em Joinville, para depois retornar a Penha. A dupla pagou R$ 3.100 em dinheiro, conforme a empresa. O sobrevivente do acidente é Daniel da Silva, de 18 anos, que foi retirado da aeronave por populares. Ele é detento do regime semiaberto e tem passagens por tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Silva foi preso em flagrante e está sob custódia dos agentes da Polícia Federal. E nós temos informações que o Instituto Geral de Perícias começou as investigações aí dos corpos. Quem deu início aos trabalhos foi o Núcleo Regional de Joinville. Os agentes do IGP ficaram até as 2h30 da manhã dessa sexta-feira trabalhando na análise dos corpos. Nesse momento, o foco do Instituto Geral de Perícias é pela identificação das vítimas encontradas sem vida. Por enquanto, não há como dizer com 100% de certeza de quem são os 3 corpos achados no local da queda da aeronave. O que a gente pode falar é que nós estamos com várias equipes de peritos criminais e de auxiliares de criminalística trabalhando no caso, para que a gente possa dar uma resposta o mais rápido possível para a sociedade com relação a quem são as pessoas. Porque hoje a gente trata, infelizmente, as pessoas como indivíduo 1, indivíduo 2 e indivíduo 3, porque estão carbonizados, a gente não tem nenhum elemento de identificação, não tem uma tatuagem, né, que pudesse, um familiar dizendo, o meu marido tinha uma tatuagem, né? Infelizmente a gente não consegue ainda identificar. A demora pela liberação dos corpos se dá justamente pelo estado em que foram encontrados. Afinal, a maneira mais simples e rápida é através da conferência de impressão digital, método impossível de ser utilizado nesse caso de Joinville. A gente fez a coleta de algumas amostras de sangue, de tecidos, né, para serem encaminhadas aqui para o IGP, para o Instituto de Análises Forenses, para que se seja feito outros exames detalhados, como exemplo o exame de DNA. Foi feito também fotografias da arcádia dentária, onde a gente fez uma higienização de toda a arcádia dentária, foi feito fotografias, porque infelizmente, quando é um caso de carbonizado, a gente não consegue fazer a identificação pela papiloscopia, que é o mais fácil, o mais rápido, né, para se dar a resposta com relação à identificação da vítima, né. Como 2 armas foram encontradas no local da queda do helicóptero, houve a preocupação do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina em buscar informações, durante o exame de necropsia, de algum sinal de disparo contra os corpos. Inicialmente, essa hipótese não foi confirmada, mas ainda não descartada, pois outros tipos de exames serão feitos para um resultado mais preciso. E mais uma das 3 vítimas mortas aí na queda do helicóptero em Joinville foi identificada. Trata-se de Bruno Siqueira, de 20 anos de idade, que era auxiliar de pista.
O outro identificado é o piloto Antônio Mário Franco Aguiar, de 57 anos de idade. O jornalismo da Band conseguiu localizar uma das principais testemunhas deste acidente em Joinville. É o homem que salvou a vida do único sobrevivente da queda da aeronave. Moradores do bairro Paranaguá-Mirim viram o voo rasante e, em questão de segundos, a aeronave caindo no quintal desta casa. O senhorzinho é um empresário aqui da cidade e a casa dele fica muito perto do local do acidente. O senhor estava onde quando o helicóptero caiu? Estava trabalhando em frente, na cerâmica nossa. O senhorzinho ajudou a resgatar o sobrevivente deste acidente. Vou mostrar aqui. O pessoal da Polícia Federal está encerrando já essa investigação, do CENIPA, Centro de Investigações da Aeronáutica. O seu Osni, nossa testemunha, trabalha aqui. Ali dentro está um motor que pode revelar algumas informações importantes. Vou voltar a conversar com o senhor Osni. Senhor Osni, vem cá. Me explique aonde que o senhor fez esse resgate do sobrevivente. Bem aqui em frente mesmo. Estava caído o helicóptero virado para lá. Tá. Caído, estava quebrada a parte da frente toda quebrada e a gente conseguiu tirar o cinto do que estava no lado esquerdo, estava com o cinto, estava consciente. A gente tirou o cinto, puxou ele para fora, ele estava com as pernas nas ferragens. Certo. Aí tivemos que fazer força, onde que eu acho que machucou mais nas pernas dele, com a força da gente arrancar ele. Sim. Só que o fogo já estava pegando muito. Nessa hora já estava tudo incendiado aqui, o helicóptero. Aí o fogo estava indo de trás para frente, no braço desse que a gente conseguiu resgatar, já a pele já estava toda solta. Certo. E a gente tirou quando levei uns 5 metros para frente, deu uma pequena explosão. O senhor então, o senhor me mostra por onde que o senhor andou? Foi por aqui então? Por aqui. O senhor pode ir até ali para nós, por favor? O senhor veio então, o senhor Osni chegou até aqui e o senhor arrastou para onde então, o senhor Osni? Para lá. O senhor levou o sobrevivente para lá? Levei para lá, quando cheguei ali um pedaço em 5 metros, ele deu uma pequena explosão e o fogo já fechou tudo. O senhor sabe que tem algumas imagens de celular que mostram justamente esse momento do senhor resgatando, né? Sim. Na hora o senhor não pensou que poderia explodir, a sua vida também estaria em risco, seu Osni? Na hora a gente não pensa. Na hora eu estava vivo dentro do helicóptero, o que qualquer um faria. Sim. Eu não me arrependo de ter feito, apesar de ser o que é que dizem que eu também não sei se é bandido, mas era uma vida que estava ali dentro. Pois é, o seu Osni arriscou a própria vida aí para salvar, né, a de outra pessoa, sem saber que estava salvando aí um criminoso. Pelo menos é o que suspeita a polícia. Vamos continuar acompanhando esse caso. Pelo menos 78 pessoas foram presas pela Polícia Civil nesta sexta-feira durante a Operação Impunidade Zero. A operação começou no início da manhã em 4 delegacias regionais de polícia. Em Tubarão foram 29 presos, em Balneário Camboriú foram 32 prisões, em Brusque 13 prisões e em Jaraguá do Sul foram mais 4 prisões. Não foram revelados ainda os detalhes da operação e também os crimes que foram cometidos. Aí eu me pergunto, para onde vão todos esses detentos, hein? 78 no total, hein? Com tanta falta de vagas que nós temos aí nos nossos presídios, a pergunta é essa. A polícia está fazendo a parte dela, aí a questão para onde vão os presos é outro detalhe, né? Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde de hoje um grande carregamento de maconha. A droga estava sendo transportada em um veículo com placas de caçador no meio-oeste. Conforme as informações, os policiais receberam denúncia informando o carregamento e o carro foi abordado no posto da PRF em Água Doce. Foi abordado o veículo Chevrolet Corsa com placas LWT 6973, registrado em Caçador, que era conduzido por uma mulher e tinha como carona um adolescente. Após busca veicular, foram encontrados em diversos compartimentos do interior do veículo, em fundos falsos, aproximadamente 50 quilos de maconha, fracionada em diversos tabletes. A condutora do veículo foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhada juntamente com o adolescente à delegacia da Polícia Civil de Joaçaba. Pois é, mais uma mula, né? Ou seja, pessoa presa transportando droga para os traficantes, né? Recebe um dinheiro, acha que é dinheiro fácil e agora foi para a prisão. E um acidente foi registrado hoje na BR-282, foi no trevo de acesso a São Bonifácio, entre um caminhão caçamba da empresa Calcário Botuverá e um carro. Apesar aí da gravidade da batida, os motoristas tiveram ferimentos leves.
E Santa Catarina registrou o primeiro caso de 2018 de febre chikungunya, contraído aí dentro do estado. A pessoa que teve a doença é um morador de Cunhaporã, na região oeste. Há outros 3 casos contraídos fora do território catarinense. O paciente que pegou a doença dentro do estado tem 68 anos. Os sintomas começaram em 13 de fevereiro e ele foi internado no dia seguinte, tendo alta em 16 de fevereiro. O diagnóstico foi confirmado pelo Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN. A seguir, lançado hoje o Congresso Catarinense de Rádio e TV e o Prêmio de Rádio e Televisão promovido pela ACAERT, Associação Catarinense de Emissora de Rádio e TV. Detalhes já depois do intervalo, 7 da noite, 1 minuto. E o Band Cidade está de volta, 7 da noite, 5 minutos. A temperatura aqui na capital nesse momento em 24 graus. E hoje aconteceu o lançamento do Congresso Catarinense de Rádio e TV e o Prêmio de Rádio e Televisão promovido pela ACAERT. A ameaça das fake news foi um dos temas e será um dos temas abordados no Congresso. É o 17º ano do Congresso e o 10º ano do Prêmio. Considerados os mais importantes do mercado de comunicação catarinense, os eventos vão acontecer de 4 a 6 de junho em Balneário Camboriú, mas o lançamento aconteceu em Florianópolis. O objetivo do Congresso é fazer uma grande reunião, encontro entre todos os profissionais, empresários, entre o segmento da radiodifusão e do seio da comunicação. É a oportunidade de a gente poder fazer as avaliações do que acontece com tendências nacionais e internacionais, fazer uma convergência desse entendimento e, claro, que passar para toda a nossa indústria da comunicação. E a partir daí, claro, as modificações elas passam a ter uma rapidez e volume. Na 10ª edição do Prêmio, que destaca os trabalhos dos profissionais das emissoras de rádio, televisão, agências de publicidade e acadêmicos na área de comunicação, o conceito se baseou no ano de Copa do Mundo e quer encontrar o profissional camisa 10 de cada área. O primeiro prêmio vai acontecer em Balneário Camboriú, então já é uma novidade sair de Florianópolis. A gente mudou algumas categorias, a gente reforçou, vai ter duas etapas de processo de seleção dos premiados, né? O primeiro processo de seleção vai ser o Qualify, onde cada categoria vai ser com profissionais locais, né? Vão selecionar os 5 melhores e depois com profissionais do Brasil vão eleger entre os 5 quem é o melhor, o que merece receber o prêmio ACAERT de rádio e televisão em cada das suas categorias, né? O tema do Congresso neste ano é Emissoras de Rádio e TV, essenciais acima de tudo. O reforço à credibilidade dos meios de comunicação se torna necessário no momento em que as fake news, notícias falsas que acabam sendo compartilhadas via redes sociais, vêm tomando proporções assustadoras. Ter a responsabilidade de dar a notícia no rádio, dar na televisão, nos jornais que são ligados aos nossos grupos, né? Nós sempre tivemos essa responsabilidade. Não quer dizer que nós não possamos ter os nossos erros, mas a verdade é que hoje pela internet o que circula é um monte de radicalismo, ódio, notícias sem qualquer interesse, e é isso que nós temos que rever. Isso mostra a importância do jornal, da rádio, da televisão bem produzido, que realmente nós tenhamos as notícias de forma verdadeira, e a SECOM é parte disso. Nós estamos, inclusive, dando uma importância muito grande para esse assunto. Estamos agora com um setor só de mídia digital para que estejamos atentos e possamos juntos fazer essa comunicação verdadeira. As inscrições para o Congresso, que acontece nos dias 4, 5 e 6 de junho no Infinity Blue Resort, em Balneário Camboriú, são feitas através do site congressoacaert.com.br. Já as inscrições para o Prêmio ACAERT devem ser feitas a partir da semana que vem no site prêmioacaert.com.br. É a força aí das emissoras de rádio e TV em Santa Catarina através aí da ACAERT. O evento vai acontecer, portanto, nos próximos meses, e a gente vai trazer muitos outros detalhes do Prêmio ACAERT e também do Congresso ACAERT de Rádio e TV, que deve ter a presença do âncora aqui da Band, o Boechat. Vai ser um prazer receber o Boechat aqui em Santa Catarina, né? Futebol, 2 jogos completaram a 12ª rodada do Campeonato Catarinense ontem à noite na tela do Band Cidade. No estádio Augusto Bauer, em Brusque e Figueirense empataram em 1-1. Na ressacada, o Avaí não se deu bem e foi derrotado pelo Ercílio Luz por 1-0.
Vamos ver agora como ficou a classificação do Catarinense depois de terminada a 12ª rodada. Na tela do Band Cidade, em primeiro está a Chapecoense, a Chape com 27 pontos. Em segundo, Figueirense com 26. Terceira colocação, Avaí com 20. Em quarto, Joinville com 17 pontos. Quinta posição, Tubarão com 16 pontos ganhos. Sexto lugar, o Brusque, 15. Sétimo, o Hercílio Luz com 13 pontos. Oitava colocação, Criciúma com 12. E em nono lugar, o Concórdia com 10 pontos. E na lanterna está o Inter de Lages com 9 pontos ganhos. Vamos conferir agora como vão ser os confrontos da 13ª rodada do final de semana. Amanhã, na Arena Joinville, se enfrentam Jack e Chapecoense às 7 horas da noite. No domingo, 5 da tarde, no Orlando Scarpelli, o clássico entre Figueirense e Avaí. Também às 5 da tarde, no Domingos Lima, o Concórdia recebe o Brusque. E mais tarde, às 8 da noite, se enfrentam Criciúma e Tubarão. E na segunda-feira, para fechar a rodada, o Hercílio Luz e Internacional jogam às 8h30 da noite no Aníbal Costa. Os hotéis no Brasil vão ter que se adaptar para receber cadeirantes. 10% dos dormitórios terão que ter acessibilidade para portadores de necessidades especiais. A casa do Ricardo é toda adaptada. O problema é quando ele precisa viajar. Os hotéis por onde ele se hospeda é um aperto atrás do outro, porque eles não oferecem estrutura para um cadeirante. Da portaria aos quartos. E nos banheiros, o problema é ainda maior. É uma área muito íntima, em que a gente precisa ter total autonomia para fazer nossas higienes, né? Outros lugares ainda que não estão adaptados assim, a gente pode pedir ajuda, mas o banheiro a gente não quer ajuda. E assim na grande maioria dos hotéis, em cerca de 95% deles. Mas agora eles vão ter que se adaptar e terão 4 anos para fazer isso. No dia 1º de março foi publicado o decreto que regulamenta a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015. Cada hotel terá que ter 10% dos dormitórios acessíveis, 5% para deficientes visuais e auditivos e 5% para quem tem deficiência física. Nós precisamos ter especialistas para poder orientar, qualificar, fazer o levantamento correto do que precisa ser feito, para aí sim ter uma estruturação e poder correr. Este hotel recebeu o primeiro selo de acessibilidade concedido pela Prefeitura de São Paulo. Para receber, precisa atender às necessidades dos deficientes e vai desde as rampas, o piso tátil, o braille nos elevadores, portas mais largas nos quartos e sanitários acessíveis, incluindo o botão de pânico. O treinamento é uma grande ferramenta para melhorar os serviços todos os dias. Então, a nossa equipe conta com aulas de Libras, por exemplo, e o nosso quadro de funcionário tem pessoas com deficiência para entender da perspectiva deles quais são as possibilidades e como nós podemos prestar um serviço cada vez melhor. Não haveria necessidade da lei se os empresários tivessem essa consciência e investissem em acessibilidade para os seus clientes, que são clientes, né? A seguir tem mais notícias, tem informação sobre os 20 anos do ProERD em Santa Catarina. A gente volta já. Daqui a pouco começa o Jornal da Band, as principais notícias do Brasil e do mundo. Fique ligado, coladinho aqui no Band Cidade. O ProERD está completando 20 anos em Santa Catarina. O principal objetivo do programa continua o mesmo: manter as crianças e adolescentes bem longe das drogas. O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, ProERD, é desenvolvido em Santa Catarina pela Polícia Militar. Instrutores capacitados e a proximidade do policial com os alunos nas escolas facilitam o ensino e a prevenção contra as drogas. A gente se orgulha bastante. São mais de 1 milhão de alunos do 5º ano formados desde 1998, quando em Lages, 16 de março, aqueles instrutores com poucos recursos, mesmo assim eles conseguiram formar as primeiras turmas do ProERD no estado. Então gosto de ressaltar isso. Ainda temos um instrutor ativo, que é o subtenente Alcione Mota, que está na região de Lages,
que foi um dos precursores do ProERD no estado. É um motivo de orgulho para a gente isso. Aqui na nossa região, em Videira, na região da 10ª região, somos das poucas regiões que formamos 100% das turmas de 5º ano em toda a região. Mais de 30 municípios atendidos aqui na nossa região. Entre as ações desenvolvidas pela Polícia Militar nesse trabalho estão o ensino para séries que fazem parte do cronograma e a visita de crianças aos quartéis, vivenciando experiências diárias das equipes de serviço. Conversamos com o pessoal da direção da escola, da educação infantil, para trazer eles com autorização dos pais. E fazemos essa interação, né? Muitas vezes hoje as crianças elas têm medo da polícia. Infelizmente, os pais acabam de repente assustando a criança para ela obedecer, falando que senão a polícia vem pegar. Então isso a gente quer tirar essa impressão deles ruim da polícia. Se eles verem um policial, eles têm que sentir confiança no policial. Com certeza o policial vai estar ajudando eles numa precisão que vem a acontecer. A Polícia Militar de Santa Catarina comemora todos os anos um grande número de crianças que passam pelo Programa de Resistência às Drogas, o ProERD. São crianças que acabam aprendendo a ter uma vida melhor e principalmente longe das drogas. Na verdade, ele vem fazer o quê? Ele vem desmistificar, né, aquela questão da Polícia Militar dentro da escola. Não, o ProERD ele foi iniciado aqui em Videira em 2001, né, em agosto de 2001. Eu fui o primeiro policial a trabalhar aqui, né. Hoje, para você ter uma ideia, em Videira nós formamos mais de 10 mil crianças em Videira e região. ProERD é um projeto sensacional que as crianças adoram nas escolas, aprendem muito, né? E é por isso que é um sucesso há 20 anos. Então você imagina só quantas crianças já disseram não às drogas graças ao ProERD. Parabéns à Polícia Militar que desenvolve esse belo projeto aqui em Santa Catarina. Band Cidade de hoje termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Fique agora com o Jornal da Band. Eu te espero na segunda-feira, às 10 para as 7 da noite. Até lá.